Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo e ouvindo essa narração desse novo produto do projeto Conceito através de Imagens. Esse projeto de 2025 sobre o capitalismo faz parte da iniciativa de produção de material didático do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino e História da UERJ. Nosso objetivo é ajudar você nos estudos e no processo de ensino e aprendizagem, trazendo reflexões, contextos e novas ideias. Então, ajeita o caderno e vem com a gente entender um pouco mais sobre o conceito e as consequências do capitalismo. Capitalismo é um conceito muito naturalizado no nosso vocabulário e provavelmente ele é associado ao que sua própria palavra indica: capital, dinheiro, investimento, lucro. Mas talvez outras imagens possam vir na nossa mente quando ouvimos ou lemos o termo capitalismo. E a partir de agora, vamos tentar entender por quê. Capitalismo é um sistema de produção e de relações sociais baseado na propriedade privada dos meios de produção, na geração de lucro e acúmulo de riqueza, e na economia de mercado, ou seja, os preços são determinados principalmente pela lei de oferta e procura, com mínima intervenção do Estado. Destrinchando um pouco mais, terras, máquinas e indústrias pertencem a um ou mais indivíduos, e esses meios de produção produzem as mercadorias e produtos que são vendidos em troca de dinheiro. O capital é dinheiro investido ou reinvestido que se faz nos meios de produção para que eles sigam produzindo os produtos que serão vendidos. E a força de trabalho empregada nessa cadeia de produção é paga com dinheiro, ou seja, salário. Com isso, fecha-se um ciclo de produção, venda e consumo baseado no dinheiro. E quando esse sistema se consolida como sistema mundial de produção e relações sociais, recebe o nome de capitalismo. Isso parece muito óbvio, certo? Mas nem sempre foi assim. Muitos séculos se passaram até que os meios de produção, a começar pela terra, fosse o objeto que se poderia comprar ou negociar. Também se passaram séculos para que o dinheiro e a circulação de moedas fosse o meio comum para se adquirir produtos, assim como é relativamente recente que o trabalho assalariado fosse algo mundialmente implementado. Nessa longa transição, entendida na história como a transição do feudalismo para o capitalismo, ocorreram transformações na organização do trabalho, na tecnologia, nas relações sociais. A produção artesanal deu lugar à produção manufatureira e à fábrica, com a introdução de novas máquinas e processos de produção, e as trocas comerciais através de moedas se consolidaram. A partir dos séculos XVIII e XIX, com a Revolução Industrial e, consequentemente, com o surgimento das fábricas e das máquinas, a produção deixou de ser artesanal e passou a ser feita em larga escala. O surgimento do trabalho assalariado substituiu as relações de vassalagem e de servidão e, mais adiante, da escravidão. Com o tempo, o capitalismo tornou-se dominante, sendo hoje o sistema econômico predominante no mundo. Hoje naturalizamos o termo capitalismo, mas é importante lembrar que ele é um sistema de produção e de relações sociais construído ao longo da história e que, além de nos lembrar de dinheiro, grandes investimentos, fábrica ou instituições financeiras, ele carrega consigo outras imagens, como a noção que vincula capitalismo à desigualdade. E por que não às grandes cidades e às periferias? Ou com a exploração do trabalho e a diferença entre riqueza e pobreza. Da mesma forma que não podemos deixar de imaginar o capitalismo sem as imagens dos grandes centros financeiros, da globalização, da internet, da inteligência artificial ou mesmo das criptomoedas ou moeda digital. Isto é,
Ver o capitalismo através de suas imagens e imaginário é uma forma de também entender seus mecanismos e resultados. Se por um lado temos a geração de produtos e riqueza, por outros temos a concentração de riqueza, a exploração e precarização do trabalho, principalmente do trabalho braçal, a tal mais-valia, o desenvolvimento da tecnologia e como isso afeta as relações sociais e de trabalho. Uma questão presente hoje e vinculada ao capitalismo é a sua relação com a crise ambiental. A exploração de recursos naturais transforma o meio ambiente em objeto de compra e exploração, colocando a crise climática e ecológica como limite real à lógica de crescimento infinito que o mundo dos negócios impõe. Ou seja, para além de suas imagens e significados, hoje em dia pensar o capitalismo também é pensar os limites que ele impõe ao planeta e às condições de vida. Vivemos, portanto, dentro desse sistema cujo conceito capitalismo nos parece tão natural e universal que às vezes esquecemos que ele também foi construído historicamente. O capitalismo passou e passa por diversas fases ao longo da história. Não esteve e não está presente em todos os tempos e lugares da mesma forma. Embora seja o sistema econômico predominante no mundo contemporâneo, em algumas economias há diferenças, por exemplo, no grau de combinação entre mercado e intervenção estatal. Além disso, nem todas as culturas compartilham os princípios capitalistas, como lucro, individualismo e propriedade privada. Povos indígenas, comunidades tradicionais e movimentos sociais defendem economias comunitárias ou sustentáveis. E finalizamos com uma reflexão. Qual a imagem ou as imagens de futuro que temos quando pensamos no futuro do capitalismo? São imagens positivas ou negativas? Por quê?